Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal e hoje iremos falar sobre o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Antes de iniciar as explicações, eu gostaria de dar um recado para vocês. Peço que vocês sigam minha página no Instagram e também aqui se inscrevam no canal do YouTube para ter acesso a novas aulas, para redações de modelos, a dicas de concurso, temas comentados e todo o auxílio que eu posso dar para vocês aí no concurso que vocês vierem a realizar. Então eu vou deixar aqui embaixo tanto o link do meu Instagram e também peço para vocês se inscreverem aqui nesse próprio canal para ter acesso a essas aulas. Pessoal, hoje eu vou falar apenas informações importantes sobre o concurso da PMDF. Tudo o que você precisa saber vai estar nessa aula. Eu pretendo realizar mais duas aulas para esse concurso. E para realizar essas aulas, eu preciso da adesão de vocês. Então, ao finalizar essa aula aqui, eu vou deixar uma pergunta para vocês. E aqui nos comentários, vocês podem responder o que vocês preferem de acordo com essas próximas aulas. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, o concurso da PMDF, um excelente concurso, tanto no de vagas quanto na remuneração, os melhores do Brasil, né? E hoje irei falar com vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a redação desse concurso. Então aqui eu selecionei informações sobre o edital a respeito de como vocês vão estruturar a redação, a importância do repertório, qual é mais importante, se é a estrutura ou o conteúdo, o padrão de correção da banca OCP e também os temas já cobrados pela essa banca e também qual é a tendência da banca em cobrar eixos temáticos nos concursos que ela realiza. Então, sem mais delongas, pessoal, eu irei aqui iniciar com vocês as principais informações sobre esse concurso. A banca, como eu tinha dado para falar com vocês, a banca é a banca OCP, né? Banca OCP. Já vieram me perguntar se essa banca ela é muito rígida na correção. Eu respondo o seguinte: olha, ela é uma banca, eu acho ela um pouco mais justa que outras bancas. O que significa isso? Ela vai ser rígida na correção. Então, se você tiver ali alguns erros de gramática, alguns erros na estruturação, você vai perder pontos. E isso é justo. Só que se você tiver ali seus acertos, não vai ser uma loteria de depender do corretor se você vai ganhar os pontos ou não. É uma banca que tende a ter uma nota mais justa sobre a redação que você realiza. E os temas acerca dessa banca tendem a ser mais previsíveis. O que significa isso? Significa que eu vou acertar o tema, que eu vou falar com vocês aqui o tema que vai cair e vai ser esse o tema de da prova? Não. Mas tende a seguir uma lógica no decorrer dos anos e não são temas escritos de forma complexa, né? Quem está no mundo do concurso aí já há algum tempo sabe que existem bancas que colocam temas de forma complexa. A própria estrutura do tema, a frase temática já é complicada de entender. É exemplo da banca FCC. A banca FCC às vezes coloca um poema ali e fala interprete e realize uma redação defendendo sua tese. Acontece isso, tá? E eu ensino nos meus cursos a como realizar uma redação dessa forma. A banca OCP não faz isso. A banca OCP traz ali um texto motivador e um tema de forma clara. Uma frase temática ali clara. Que você tem que ter argumentos, tem que saber estruturar. E uma correção vai ser mais justa. Isso não significa que ela não possa ter erros, mas que, em regra, ela tende a ser mais justa. E se você entra com recursos, você tem chance de recorrer, tá? Você tem chance de ganhar os pontos ali nessa recorreção, né? Então, essa é a banca OCP. É uma banca, assim, que eu acho interessante de estudar. Uma banca que vem inovando nos últimos anos. Deixou de ser uma banca de copia e cola de pena. É uma banca boa. E vale a pena estudar para esse concurso bastante, principalmente para redação, tá? Sobre título. Eu sempre falo com os alunos, olha, vocês só vão colocar título se a prova exigir. A prova não exigiu no edital, então vocês não vão colocar título, né? É apenas isso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o título, ele não vai trazer nenhuma informação que traga um conteúdo interessante para o seu tempo, para sua redação. Tanto que o título, quando ele é cobrado, ele só é avaliado por estar ali, por existir. Você não precisa inovar, não precisa ser criativo, nada disso. Ele só é cobrado pela existência. Então, se ele não está no edital, o edital não exige a cobrança, nada vai mudar se você colocar ou não colocar. Então, eu sempre recomendo não coloque, para não gastar uma linha de forma desnecessária e não ficar pensando demais nesse caráter acessório da redação, né? Então, não coloque título. Essa é minha recomendação, tá? Estrutura, pessoal, faça 4 parágrafos, né? 4 parágrafos.
Então você vai realizar um parágrafo de introdução, onde você vai contextualizar o tema para o corretor, demonstrar que você entendeu a frase temática e expor a sua tese. Quem não sabe o que é tese, eu vou gravar uma aula aqui a respeito desse concurso, em que eu vou debater a estrutura com vocês, de forma resumida, é claro, porque eu faço isso em várias aulas no meu curso. Aqui eu vou trazer um resumo, só como fosse uma revisão para vocês. Mas eu vou explicar o que é tese, qual a importância da tese, como você vai realizar isso no seu concurso. Mas na introdução você tem a sua tese, que é o seu ponto de vista sobre determinado tema. Então é assim que você faz a introdução. Você contextualiza o tema, demonstrando que você entendeu a frase temática. E você vai expor a sua tese, que é a sua opinião acerca daquele tema. Claro, quando eu digo opinião, pessoal, não é nada de primeira pessoa, tá? Redação aqui é em terceira pessoa, não é nada de primeira pessoa, tá? No desenvolvimento, você vai ali expor seus argumentos, né? Os argumentos é o que você vai usar para defender a sua tese, né? Então ali você tem, por exemplo, é um tema interessante. Infelizmente aconteceu os atentados nessas últimas semanas em algumas escolas, né? E tá aí um debate a respeito da redução da maioridade penal. Eu não tô aqui para dizer para vocês o que é certo e o que é errado, tá? Mas é um tema que está em debate. Porque quando acontece esse tipo de atentado, esse tipo de coisa, esse tipo de ataque, isso chama a atenção da mídia e chama a atenção também dos setores mais conservadores da sociedade. Então, por exemplo, nenhum tipo de tema, redução da maioridade penal, você vai demonstrar se você é a favor ou contra. Por exemplo, se você é contra a redução, você pode argumentar, por exemplo, para defender essa tese. E uma defesa dessa tese seria, por exemplo, que o sistema prisional não está servindo os seus pressupostos para pessoas maiores de 18 anos. Se não serve seus pressupostos para os maiores de 18 anos, de que adiantará aos adolescentes? Né? Então seria algo que não teria função necessária para a sociedade. Não seria algo para ser usado. O direito penal não é para ser usado como solução para a sociedade nenhuma. Né? Isso aí que eu estou dizendo para vocês, perceba que eu estou a todo momento defendendo a minha tese. Qual a minha tese? Que não adianta reduzir a maioridade penal. Você percebeu como é o entendimento? Na introdução, eu falo com a minha tese, eu demonstro qual é a minha tese. Se eu apoio ou se eu não apoio. No desenvolvimento, eu vou argumentar por que eu apoio ou por que eu não apoio. Então, por exemplo, se eu fosse a favor, eu poderia dizer que a polícia não pode estar a todo momento em qualquer lugar. E essa redução vai servir para inibir esses adolescentes infratores de cometer essas atrocidades. Perceba que, de novo, eu estou defendendo a minha tese, que eu expus na introdução. E é sempre isso, pessoal. A redação é uma redação que eu digo, eu até falo com os alunos, olha, redação, gente, redação é um ciclo, né? Por que é um ciclo? Porque você tem sua tese e a todo momento você está defendendo ela no seu texto. Na introdução você cita ela. No desenvolvimento você expõe argumentos para defendê-la. E na conclusão você vai retomar sua tese e finalizar o texto. Pode propor intervenção, claro, mas você vai retomar sua tese. Então é um ciclo na redação que se faz, né? É um ciclo. Então é assim que vocês têm que pensar no desenvolvimento. E aí, pessoal, você vai ter lá repertório, você vai ter consequência, vai ter exemplo, vai ter argumento. Isso aí tudo ensino em minhas aulas. Isso aí quem tiver interesse em adquirir nos meus cursos, eu ensino tudo lá de forma mastigada, muito bem explicado, tá? E a conclusão, como eu adiantei para vocês, é onde vocês vão retomar a sua tese. Nesse tipo de tema, por exemplo, é se você é a favor ou contra. E ali, quando você retoma a sua tese, você pode fazer uma intervenção, que seria uma proposta de solução. Por exemplo, se você não é a favor da redução, o que você propõe para solucionar esse problema ou minimizá-lo? Beleza. Ou se você é a favor da redução, você acha que isso é suficiente ou precisa de mais medidas? Entendeu? Então você tem essa faculdade de realizar uma intervenção ou não, tá? Então pense sempre no ciclo, a redação. Vale 20 pontos, pessoal. O que significa isso? A prova objetiva vale 80 pontos. E a redação vale 20. A redação vale muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Que eu falo pra vocês que em um concurso que vale 80 pontos, e os concursos hoje em dia estão muito concorridos, né? Então a gente pega aí uma nota de corte. Depende muito, né, da prova, da dificuldade da prova. Mas geralmente a nota de corte fica em 72%, 70% a 80%, né? Não passa, geralmente não passa de 80%. A não ser que seja uma prova um nível um pouco mais tranquilo.
e fica sempre entre 70 a 80%. Essa geralmente é a regra hoje em dia, tá? Aí, por exemplo, diversas pessoas fizeram 60 pontos, 65 pontos, aquele monte de gente empatado na colocação. A redação vai diferenciar totalmente. Porque, por exemplo, vale 20 pontos. 20 pontos. Você pega ali, pessoal, que se você ganha 2 pontos a mais do que o colega seu, sua colocação aumenta ali 100, 200 colocações e te coloca dentro das vagas ou te coloca fora das vagas. Então, vale muita coisa mesmo. E eu vou explicar o padrão de correção da banca OCP. Outra coisa que eu digo é usar e abusar dos conectivos. Por que que eu digo isso? Existe, lá no padrão de correção da banca OCP, perdão, lá no padrão de correção da banca OCP, tem uma parte lá que fala coesão e coerência, né? Fala coesão e coerência. Então, por exemplo, se eu não me engano, é 4 pontos só nessa parte, coesão e coerência. O coesão seria você utilizar os conectivos de forma correta. Então, por exemplo, se você está finalizando um parágrafo, é você colocar conectivos conclusivos. Sendo assim, portanto, logo, se você está trazendo uma informação de forma adversa, contrária, é um conectivo adversativo, mas, porém, entretanto. Então, isso aqui é a coesão. E a coerência seria o sentido do seu texto. Se seu texto existe um início, meio e fim. Se seu texto dialoga entre si, se tem uma lógica no seu texto. Então, percebe que são 4 pontos fáceis de ganhar para quem estuda, claro. E que vale a pena, sim, usar e abusar dos conectivos. Outro ponto, pessoal, eu vejo geralmente o pessoal perguntando, o que vale mais a pena estudar? Estrutura ou conteúdo? E eu digo o seguinte, não dá para abandonar nenhuma aqui não. Não dá para abandonar. Mas eu percebo o seguinte, eu percebo que muitos alunos utilizam do conteúdo, ficam pesquisando sobre atualidades, ficam pesquisando notícias, tendo noção sobre certos temas e esquecem da estrutura da redação. Então enviam para correção uma redação que tem muitos argumentos, tem muito conteúdo ali. Realmente a pessoa entende sobre o tema, mas a pessoa não entende a estrutura da redação em si e não sabe desenvolver esses argumentos, não sabe colocar na forma que a banca deseja. Então eu sempre digo o seguinte, olha, vale a pena adquirir um curso de redação. Eu recomendo o meu, claro, mas se vocês quiserem adquirir outros, eu sempre recomendo, olha, vale a pena você adquirir algum, tá? E estudar lá toda a estrutura. Por exemplo, no meu curso de redação, eu ensino toda a parte de desenvolvimento. Cada frase do desenvolvimento eu explico, olha, como que faz um tópico frasal, como que faz a argumentação, como faz uma consequência, um exemplo, como coloca o repertório, como que o repertório faz sentido no seu texto, tudo isso aí eu explico de forma detalhada no meu curso. Por quê? Porque é algo essencial. Porque antes de saber de conteúdo, você tem que saber sobre estrutura. Então, você vai estudar os temas possíveis do dia da prova? Vai, com certeza, mas tem que saber a estrutura para não perder ponto nisso aí. E a estrutura vale muita coisa, porque sem uma estrutura lógica, o próprio argumento em si perde seu sentido. Fica insuficiente, fica raso, fica superficial. Então, eu diria que eles têm uma ligação aqui muito forte. Se você tem uma boa estrutura, isso facilita você ter um bom conteúdo. E para você ter um bom conteúdo, você precisa ter uma boa estrutura na redação. Outro ponto é o repertório, pessoal. Repertório é essencial, tá? Repertório não é argumento. Repertório em si não é a parte mais importante do desenvolvimento. O repertório é um auxiliador, um auxiliar do argumento, né? Então, você tem um argumento ali que você está criticando, por exemplo, o aumento, né, das doenças psicológicas na atualidade, e você vai e utiliza ali um repertório. Aí, por exemplo, sua crítica, seu argumento em relação a esse tema seria que a instabilidade das famílias, a falta de apoio familiar nos indivíduos, e que isso favorece, implica ali no adoecimento dos jovens, facilita o adoecimento dos jovens. Porque aquela pessoa fica muito tempo no celular, fica longe das famílias, fica em sites perigosos, indesejados, a cabeça ainda está em formação, não tem um apoio familiar, tudo dificulta ali e favorece muito o adoecimento dessas pessoas. Então esse é um argumento. Eu posso usar um repertório? Posso. Seu repertório não vai ser meu argumento, ele vai auxiliar meu argumento. Entende? Então, eu não consigo substituir meu argumento por um repertório.
Mas quando eu tenho um repertório auxiliando o meu argumento, dá um valor muito grande no meu desenvolvimento. Muito grande mesmo. Então, por exemplo, nesse argumento que eu citei para vocês sobre a saúde mental, eu poderia citar, por exemplo, Zygmunt Bauman, sobre essa modernidade líquida, sobre o enfraquecimento dos laços familiares e como isso provoca também as disfuncionalidades da sociedade em si, né? O adoecimento da sociedade em si. Então percebe como que isso enriquece meu texto. Só que não é indispensável, mas vai enriquecer. Então o que, que eu recomendo? No meu curso eu faço isso também, tá? No meu curso eu explico os principais repertórios, que é um módulo chamado de repertório para tudo, onde eu explico os principais repertórios com diversos exemplos para redação. E eu explico como você coloca esse repertório lá, tá? Então, por exemplo, você tem que estudar repertórios, você tem que saber alguns repertórios, não precisa decorar vários, mas uns 3 a 5 é um interessante você saber. Você tem que ir ali e conseguir intercalar com o seu argumento. Só que é um estudo que vale a pena, porque vai enriquecer o seu texto. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, nessa reta final, o que eu poderia dizer para vocês de estudo seria o seguinte, vocês realizarem um projeto aí em que vocês estudem a estrutura da redação, e juntamente com o repertório, é claro, e também os principais temas. É muito interessante você ter esse conhecimento. Inclusive, as duas aulas que eu quero postar aqui na plataforma, eu quero gravar para vocês, é uma aula sobre os possíveis temas para esse concurso, e uma aula também sobre a estrutura da redação. Então, eu vou deixar aqui que vocês têm interesse a respeito dessas aulas. E aqui, pessoal, a gente tem os últimos temas cobrados na banca UCP, né? Então tem diversos concursos. O último é da PM Goiás, sobre a internet, né? O tempo de utilidade da internet é prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade da sociedade contemporânea? Então, é prejudicial ou é necessidade? Então você percebe que tem uma pergunta, que é algo também que eu ensino no meu curso. Como você desenvolve uma redação que existe uma pergunta. Então, por exemplo, na sua opinião, você acha que o tempo que as pessoas utilizam a internet é mais do que o devido? Por exemplo, existem alguns celulares que mostram quanto tempo você utiliza na internet por semana. Não sei se são todos. Teve época no meu que aparecia que eu utilizava 8 horas por dia. E eu não precisava utilizar isso tudo. Só que se eu deixasse, ia mais que isso. Então eu pergunto, será que todo mundo... Isso é um exemplo meu, mas eu sei que acontece com outras pessoas. Será que todo mundo utiliza a internet na necessidade, o tempo na necessidade, ou é de forma prejudicial? É mais do que o devido. E aí eu pergunto mais uma coisa pra vocês. Se vocês dizem que é prejudicial às pessoas, por que vocês acham isso? Será que isso pode implicar alguma consequência na sociedade, nas pessoas, nas famílias, nos relacionamentos? Será que isso pode gerar um adoecimento das pessoas? Porque as redes sociais, vocês sabem que redes sociais tem muita intriga, muita inveja, desconfiança. E isso não é bom pro indivíduo, ainda mais um indivíduo que fica 5, 6 horas na internet. Não é bom. Então você percebe como essas perguntas facilitam a própria argumentação para defender a minha tese? Então esse foi o tema cobrado da PM Goiás. Um tema semelhante, pessoal, saúde mental, só que no ambiente de trabalho. Polícia Militar do Espírito Santo. Gente, esse tema aqui diz respeito, por exemplo, se vocês acreditam que o ambiente de trabalho, se geralmente é um ambiente normal, que não existe danos à saúde mental dos trabalhadores, ou é um ambiente que pode gerar danos aos trabalhadores, esgotamento da saúde mental. Qual é a sua opinião? Né? E aqui é muito interessante a gente saber o seguinte, existe uma síndrome que ultimamente, né, não sei se eu escrevi correto, que é acho que é um nome francês, é a síndrome de Burnout, né, que é o esgotamento mental das pessoas e que é gerada né, geralmente fica meio redundante, mas é gerada no ambiente de trabalho, né? Seria aquele trabalho excessivo que você chega em casa e está esgotado fisicamente. Por mais que você trabalhou sentado o dia inteiro, você está esgotado. Você não aguenta fazer mais nada que precisa pensar, que precisa mover um neurônio. E que isso traz consequências. As pessoas entram em depressão. É um esgotamento mesmo. Que é recomendado, inclusive, pelas organizações do trabalho, que a pessoa tire férias, distancie do trabalho, mude de setor. Por quê? Porque traz danos severos à saúde mental dos trabalhadores.
Então, isso aqui pode ser inclusive um repertório para esse tema, que é uma informação adicional. Muito interessante. No TRT-19, de novo, um tema semelhante, né? Mesmo ano, empatia no ambiente de trabalho. Então é muito interessante e muito semelhante ao tema cobrado na Polícia Militar do Espírito Santo, né? Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte foi cobrada a importância das relações sociais, um tema também interessante que diz respeito à sociedade de modo geral. E no ITEP, Rio Grande do Norte, foi cobrado trabalho remoto no Brasil. Então, todos esses 4 temas aqui ligam em si ou à saúde mental, né? Ou ligam em si ao trabalho. Muito interessante essa relação, que faz a gente pensar, olha, PM Goiás cobrou sobre internet. Será que a PMDF pode cobrar algo semelhante? Será que pode vir algo sobre rede social? Será que pode vir algo relacionado à internet? Porque, gente, internet tem muita coisa. Eu posso falar com vocês as coisas mais polêmicas da internet recentemente. Humor no ambiente da internet, que é o discurso a respeito se o humor tem limite ou não. Eu posso falar com vocês sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, que teve ligação, que teve informação na internet. Eu posso falar com vocês sobre saúde mental no ambiente virtual. Eu posso falar com vocês sobre o uso de inteligência artificial na internet. Então você percebe que tem diversos temas importantes que estão ali de forma, como se diz, em alta na internet, em alta nas redes sociais, na internet, em tudo isso aí, nas mídias, que pode estar na sua prova. Então, assim, é algo a se pensar. E eu vou fazer uma aula sobre temas possíveis para PMDF. Se vocês demonstrarem aqui embaixo que vocês querem isso, tá? Eu preciso da adesão de vocês. E diante disso, pessoal, eu coloquei aqui os eixos temáticos mais cobrados na prova. Deixa eu vou separar um pouquinho. Aqui, por exemplo, vocês têm tecnologia com 35% e sociedade, que foi o que foi cobrado, né, nas últimas provas, a tecnologia e a sociedade, também em relação à saúde, né? E a segurança pública vem em 14%. Gente, 14% não significa que é o menos cobrado, não, tá? É que o gráfico não está englobando, por exemplo, outros temas esporádicos, temas que não estão sendo, que não seguem uma lógica nos eixos temáticos, tá? Então, leva a pensar, olha, é uma prova de carreira policial, segurança pública. Vai cair um tema sobre segurança pública? Depende. Não é a lógica das bancas, não é porque é uma prova de policial que vai cair um tema sobre segurança pública. Não é porque é um concurso de bancário que vai cair um tema sobre bancos ou sobre o sistema bancário de forma geral. Não é assim que a banda toca. Só que isso não faz com que você precise excluir qualquer tema de segurança pública de forma alguma. Você precisa saber os principais temas de segurança pública. Importância da tecnologia no combate ao crime. Precisa saber também da importância do policial militar no restabelecimento da ordem da sociedade. Tem diversos temas interessantes. Então aqui é o principal. O que eu posso dizer para vocês, que se vocês querem se dar bem nessa prova, olha, estudem o eixo tecnologia. Eu vou trazer possíveis temas sobre esse eixo. Eu quero que vocês tenham noção, que vocês estudem esses temas. Sociedade também, tá? Sociedade um pouco mais amplo, que debate diversos possíveis temas, muito mais amplo, né? Mas vale a pena dar uma lida em alguns, uma pincelada, né? E educação e saúde. Educação e saúde é muito importante. Principalmente com esses últimos acontecimentos nos últimos anos, né? E a segurança pública não se pode esquecer. Estudar alguns temas que façam que você tenha domínio em diversos, né? É interessante você pensar dessa forma. Então, eu já dou uma pala para vocês aqui, que esses são os eixos temáticos mais cobrados, né? Eixos temáticos mais cobrados. E na próxima aula eu vou falar com vocês possíveis temas. Então, eu vou explicar mais ainda a respeito disso. Então, pode ficar tranquilo que vocês vão ter o auxílio necessário para esse concurso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Eu preciso da adesão de vocês. Vocês demonstrem aqui embaixo que vocês têm interesse em uma aula de temas possíveis e uma aula sobre a estrutura da redação. E quem tiver interesse, eu posso passar também o cupom de desconto no meu curso de redação para a PMDF, tá? Que eu explico tudo ali a respeito de estrutura, temas possíveis. Eu passo também a respeito de teoria, redações modelos, temas comentados, tem correções. É um curso muito completo, que eu deixo aqui embaixo também o link para vocês, se vocês tiverem interesse, tá? Pessoal, encerra aqui essa aula. Eu expliquei tudo que era possível, que preciso, né? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa.
Aqui é uma tabela de classificação, né? Ah, faltou isso aqui, né? Perdão, falta esse ponto aqui, que seria como a banca vai corrigir a redação, né? Como eu tinha falado com vocês, pessoal, naquela parte inicial, existe a parte de coesão e coerência, que vale 4 pontos. Isso diz respeito a conectivo, né? Então você tem ali conectivos e também a lógica do texto. Introdução tem, se sua redação tem introdução, meio e fim. Existe uma lógica na sua redação. Você trouxe o tema ali, explicou o tema, trouxe argumentos e por fim retomou sua tese. Ou seja, tem uma lógica, tem uma coerência. Então você traz ali os 4 pontos. O que a gente pode observar mais ainda, pessoal? Percebe que no aspecto 1 é atendimento e desenvolvimento do tema. E também na lógica 4, no aspecto 4, é informatividade e argumentação. Esses dois aspectos se relacionam entre si, tá? Que diz respeito a você ter argumentos sobre o tema, você tem informações, tem conteúdo sobre o tema, você sabe argumentos, você tem dados estatísticos, você tem exemplos cotidianos, você tem repertórios para embasar ali o seu argumento. E, claramente, para você ter esses recursos, você precisa desenvolvê-los. Você desenvolver o tema. Não existe como você argumentar e trazer essas informações, exemplos com consequências, se você não desenvolve o tema. Não tem como, é impossível. Então, esses dois aspectos são corrigidos de forma quase que simultânea. Só foram aqui separados, mas é corrigido de forma quase que simultânea, tá? Então, você pode dizer que a parte argumentativa, né? A parte argumentativa vale 8 pontos. 8 pontos, né? Essa é a parte argumentativa. Aqui a gente tem no atendimento a estrutura proposta, igual eu falei com vocês, né? A redação, pessoal, é uma redação do gênero dissertativo ou argumentativo, que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu falei com vocês? É uma introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão, tá? Então você tem que seguir essa estrutura e saber realizar o que deve ser feito na introdução, que é contextualizar o tema e expor a sua tese. Realizar no desenvolvimento ali a explicação dos meus argumentos para defender o meu ponto de vista, a minha tese, e na conclusão retomo a minha tese. Só deixo claro ali mais uma vez a minha tese e finalizo meu texto com ou sem proposta de intervenção. Claro, aqui eu estou falando de forma rápida, mas acabei de dizer com vocês. Se vocês tiverem adesão a isso, se vocês quiserem isso, eu vou gravar uma aula sobre a estrutura da redação da banca PMDF, né, concurso PMDF, bancar o CP, com a redação modelo. Então vou debater com vocês o que deve ser feito na introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou trazer ali uma redação modelo para explicar isso aí. Claro, depende de vocês, tá? Então essa é a estrutura textual proposta. E com isso aí vocês podem conseguir também mais 4 pontos. E por último, a parte gramatical. Se é você saber pontuar, utilizar vírgula, ponto final, 2 pontos, acento, crase, saber utilizar ali a parte de concordância e regência. Então, o edital trouxe aqui muito bem explicado. Você tem que a argumentação vale 8 pontos. A modalidade gramatical, 4 pontos. Você tem que a estrutura mais 4. E também a coesão e coerência mais 4, tá? Eu expliquei para vocês porque que eu juntei esses 8 pontos. Porque aqui tem uma quase que ligação aqui simbiótica entre essas duas partes, tá? O que eu posso falar com vocês? Gente, lembra que eu falei com vocês que o estudo interessante nessa reta final é vocês estudarem a estrutura. Então vocês têm que saber o que deve ser feito em cada parte do texto. Vocês precisam estudar também temas principais, né? Para vocês terem noção do que pode vir ser cobrado para não se assustar no dia da prova. Mas lembrando, você não vai acertar o tema da prova. Você pode chegar perto no máximo. Só que se você não acertar ou acertar, não muda nada. Você sabendo estruturar e tendo conhecimento dos principais temas, você vai conseguir argumentar perfeitamente, tá? Perfeitamente. Então, esse tipo de estudo em que você conhece a estrutura e conhece os principais temas, vai te garantir os 8 pontos necessários à argumentação e também a pontuação restante sobre estrutura e sobre coesão e coerência e gramática. Então, tudo aqui se liga, pessoal. É o melhor estudo possível que vocês podem ter nessa reta final. E que eu recomendo aí no meu curso de redação, se vocês tiverem interesse, tá? Eu deixo o link aqui embaixo. Então, pessoal, essa aqui é a explicação. O edital foi bem claro, eu achei muito interessante isso aqui, tá? Não tem nenhuma parte que possa gerar dúvida aqui no padrão de correção. Então eu acredito, inclusive, quando a banca corrigir as redações, caso tenha algum erro e vocês forem realizar um recurso, isso até facilita, porque o edital foi claro.
para não deixar dúvida nenhuma no que você perdeu o ponto. Eu acho muito interessante isso aqui, facilita o recurso. Agora eu encerro essa aula, eu vou deixar aqui as duas opções aqui embaixo para vocês das aulas, se vocês tiverem interesse. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.